Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de leitura bíblica. Estamos em 1 Samuel, capítulo 24, 25 e 26. No capítulo 24 temos então como Davi poupa Saul. Saul volta outra vez à carga contra Davi. Pelo caminho de ir ter com Davi, ele encontra ali um curral, uma caverna, onde ele aproveita para parar e dormir. Mas essa caverna era onde estava também Davi e os seus homens. Davi então vê ali o seu perseguidor dormindo. Ele pega numa espada, corta uma orla do seu manto e vai mais adiante e grita depois para Saul, lhe mostrando: olha, eu poderia ter-te morto, mas não o fiz. Ele se humilha aqui diante de Saul, para que Saul entendesse que não havia mal nenhum no coração de Davi contra Saul. Parece que há aqui alguma espécie de arrependimento por parte de Saul. Inclusive Saul faz o Davi fazer um juramento que nunca cortaria a sua descendência. Nós vemos como Davi cumpre isso lá com Mefibosete lá mais na frente, como ele depois acaba por acolher o neto de Saul lá mais à frente, fruto desse juramento que ele fez aqui. No capítulo 25 temos então a morte de Samuel. Fala aqui um versículo sobre isso, que ele tinha morrido na sua cidade em Ramá e que todo o povo se levantou e pranteou e chorou a morte de Samuel. A partir disso, no versículo 2 do capítulo 25, temos como que Nabal foi ingrato, Nabal que tinha tido os seus homens e os seus bens protegidos por Davi, e agora Davi que pedia para Nabal algum mantimento, alguma comida, ele rejeita isso e despreza Davi e os seus homens, e Davi na sua ira põe no seu coração de matar toda aquela família de Nabal. E a mulher de Nabal, Abigail, ao saber disso, ao saber da ingratidão do seu marido, prepara então ela um grande banquete, muita provisão, e leva a Davi e pede perdão a Davi pelo seu marido, ao que Davi se agradou, aceita o seu perdão. Quando Abigail volta para contar ao seu marido aquilo que tinha acontecido, a justiça divina cai sobre ele e ele morre. Davi então recolhe Abigail como sua esposa. No capítulo 26 temos mais uma vez Davi poupando a vida de Saul. Saul, que parecia ter parado e ter entendido que Davi não tinha nada de mal contra ele, Saul agora investe mais uma vez, pega num exército e vai atrás de Davi, e vemos como que ao montarem um acampamento, o Senhor faz cair sobre todos no acampamento um sono profundo, e Davi e alguns espiões vão ao acampamento e apanham todos a dormir, inclusive Saul e o seu general, e tem então aqui uma oportunidade para matar Saul mais uma vez. Inclusive um dos homens que acompanhava Davi diz assim: olha, eu vou matá-lo, deixa-me que eu mate para tu poderes assumir o teu trono. E ele diz: não faças isso. Ele antes pegou uma lança que estava à cabeceira de Saul, uma vasilha de água, e quando ele se encontra do outro lado da colina, ele grita para Saul e mais uma vez chama a atenção de Saul sobre a sua pureza e sobre o facto de ele não querer nada contra o rei Saul. Chama também a atenção do seu general por ele ter adormecido e não ter guardado o seu rei. O versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 9 do capítulo 26, que diz assim: e Davi respondeu a Abissai: não lhe mate, porque quem estenderá a sua mão contra o ungido do Senhor e será inocente. Vemos aqui de facto o caráter de Davi. Ele sabia que o reino era dele, ele sabia que o Senhor já havia prometido, e ele era um homem habituado a guerras, a matar, a guerrear, a usar a espada. Mas ele sabia que não era esse o meio pelo qual ele conseguiria o reino. Deus prometeu, Deus ungiu, Deus vai cumprir. Ele podia ter pensado: olha, Deus colocou ele nas minhas mãos para que eu o matasse. Só que ele tinha um grande temor da parte do Senhor. E ele pensou: não, mas se ele foi ungido por Deus como rei, é Deus que o vai tirar do seu reino. Eu vejo aqui a fé e o temor de Davi pelo aquilo que é de Deus.
E vemos como que ele não quis um atalho, ele não quis a vingança, ele quis respeitar Deus, respeitar o caminho e respeitar o tempo de Deus para todas as coisas. Deus levantou Davi para ser rei, ele seria rei no tempo que Deus determinasse. Ele podia ter feito aqui um atalho, podia ter cortado o caminho, mas isso foi o que Saul fez. Saul não teve paciência. Antes de ir para a guerra, estava à espera de Samuel para poder sacrificar. Ele não teve paciência. Ele sacrificou algo que não lhe estava permitido. Ele foi obstinado, teimoso. Davi não. Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E ele, mesmo sabendo que aquele homem tinha feito tanto mal e que o Senhor havia-o negado, ele sabia que a justiça era de Deus. Assim como para nós. Nós às vezes queremos fazer justiça própria, queremos entrar em discussões para nos defendermos, para limparmos a nossa honra, pessoas que dizem coisas más contra nós. É Deus que nos justifica, é Deus que luta as nossas causas, é Deus que está no nosso caminho, na nossa vida, e é Ele que vai abrindo as portas e fechando as portas que sejam necessárias. Não precisamos de nos precipitar e não precisamos de fazer justiça própria. Assim como Davi, ele tinha plena certeza que se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.